Dizem que a imitação é a forma mais sincera de elogio. Eu digo que é uma ótima fonte de risos. Então vamos pegar os nossos bonecos do Space Boys, ligar o nosso Microsoft Bimbles e nos preparar para mergulhar nas imitações mais engraçadas de marcas famosas que eu encontrei na internet. Jogos e brinquedos embalam nossa infância, mas onde há diversão, há imitação. Não consegue decidir se dá ao seu filho um brinquedo do Rei Leão ou do Star Wars? Então misture os dois. Esse é o Chufasa, um Wookiee pintado de vermelho. Agora, não dá pra negar a genialidade desse nome, mas esquece Star Wars e Rei Leão. Quando eu era criança, eu lembro de querer que a minha mãe me desse um boneco das Tartarugas Ninja. Eles eram muito legais, mas infelizmente pra mim, minha mãe era meio pão duro. Mas tudo bem, poderia ter sido pior. Em vez de não me dar nada, ela poderia ter me dado isso aqui. Esses são os bonecos Turley Gang, e eles parecem uma mistura horrorosa do corpo do He-Man com cabeças retiradas de outros brinquedos. Por que o joelho dele tá sempre dobrado? Esses ninjas falsificados foram lançados na Alemanha e arredores durante os anos 90, quando a mania das tartarugas estava no auge. E apesar do nome Turley e da sua cabeça que lembra uma tartaruga, esse cara supostamente é um sapo. Acho que os fabricantes tiveram que dizer isso, porque os moldes do He-Man não tinham cascos nas costas. Se você conseguir ler em alemão na parte de trás da embalagem, vai descobrir que a história do brinquedo conta como 5 amigos foram transformados em guerreiros mutantes pela lava, e agora eles precisam lutar contra o mal. Sim, lava, uma substância que te transforma em sapo. Mas é claro que a Turley Gang não é a única cópia das tartarugas ninja por aí. Esses são os Cavaleiros Heróis Ninja, sapos que empunham katanas, usam tapa-olhos e montam cavalos. E claro, não dá pra deixar de reparar na expressão de espanto dessa carinha. E nesse cavalo verde com cabelo loiro. Cara, pega uma mesa maior. Falando nisso, se você assistir aos meus vídeos, a única coisa que vai ficar maior é o seu cérebro. Então não esquece de curtir e se inscrever, para ficar por dentro de todo o meu conteúdo engraçado e informativo. Mas voltando ao assunto, às vezes, fazer compras na internet parece uma roleta. Você nunca sabe o que vai encontrar. E essa foi uma verdade dolorosa para Tan Sang, que vive em Hanoi, no Vietnã. Na esperança de surpreender o filho, ele gastou 850 mil dongs vietnamitas, cerca de 33 dólares, em um boneco do Homem de Ferro que ele encontrou na internet. O anúncio prometia um super-herói musculoso, como aquele dos filmes. Mas quando o pacote chegou, Tan Sang se deparou com... Meu Deus do céu, o que é isso? Se bem que essa combinação de bracinhos magrelos e barriga saliente tá bem engraçada. Agora, se ele realmente quisesse dar um super-herói robótico ao seu filho, então ele deveria ter apostado nesse brinquedo. Essa versão do Thomas a locomotiva, musculosa, aparentemente veio do Japão. Só que esse aqui foi mecanizado para se tornar o Super Thomas elétrico. E eu não quero saber se é uma cópia. Esse é o brinquedo mais legal que já existiu. Mas para crianças que não curtam o Super Thomas elétrico, sempre existem opções mais tranquilas, como um boneco do Toy Story. Ou então, meu Deus do céu, Uri, que braços são esses? A mão do cara é do tamanho de uma raquete. Ah, sim, é que esse cara não é do Toy Story, é dos Space Boys. Erro meu. E quem poderia esquecer do Batman e do Super Flyman? Essa dupla estranha vem do site da Weirdo Toys, um site só com brinquedos estranhos. Segundo o colecionador, ele se deparou com esses bonecos estranhos em uma feira de brinquedos, onde o vendedor falou que eles foram originalmente fabricados em Hong Kong. Mais tarde, eles foram encontrados em um armazém abandonado em Nova York, onde os brinquedos foram danificados pela água por causa do armazenamento inadequado. Desde que eles apareceram na internet, inspiraram essa obra do artista Thomas Perkins. Agora, o que será que esses caras combatem? Seja o que for, não é assustador quanto esse próximo boneco. Em todo o reino nerd, ninguém é mais temido do que o Darth Trump. Qual será o bordão dele? Eu preciso dizer que eu acho a sua falta de fé muito estranha, muito perturbadora. Mas ok, isso aqui não é bem uma imitação, é mais uma zoeira. Esse boneco do Trump vem do Time Bandits, um site administrado pelo designer e artista visual Jonathan Stephens, que fabrica e vende coisas legais, como relógios, revistas em quadrinhos e, claro, brinquedos para adultos maiores de 33 anos. E para quem tá com um pouco mais de grana, por que não esbanjar nessa edição dourada do Darth Trump? I love gold, I love diamonds, we all do.
Os itens desse site são muito legais, mas também muito caros. Se eu não gastasse todo o meu tempo e dinheiro fazendo vídeos pro YouTube, com certeza ia comprar alguns. E falando em problemas financeiros, que família nunca teve uma boa briga por causa de um jogo de banco imobiliário? Quer dizer, banco imobiliário não, Momoney. Acreditem ou não, é bem difícil de encontrar essa imitação porque ela tá esgotada. Pelo que eu entendi, ela é fabricada por uma empresa chamada Genius Cells e vem com uma máquina de cartão em vez de notas, o que irritou a usuária da Amazon Mummy Dearest, pra quem não tá disposto a gastar horas numa maratona normal de Momoney, ou do original Monopoly. Existe uma versão mais rápida, o Monopoly Deal. O usuário do Reddit OneTrueBrody tentou encomendar o jogo de cartas na Temu e depois na Amazon. Vê aí se você consegue identificar alguma diferença. Parece que o mascote tirou umas férias em algum lugar bem ensolarado. Agora, indo pra 1983, a Nintendo lançou o Famicom, mais conhecido como NES, ou carinhosamente aqui no Brasil como Nintendinho 8 bits. Esse console revolucionário rodava jogos de arcade em casa e se tornou uma sensação global, vendendo mais de 2,5 milhões de unidades até 1984. Mas com sucesso vieram os imitadores, e o NES ganhou a honra de ser um dos consoles mais copiados de todos os tempos, gerando uma onda de Famiclones. Uma dessas cópias ruins surgiu após a queda da União Soviética, e tinha esse mascote tanto adorável quanto assustador. Esse era o Dendy, lançado em 1992 e produzido em Taiwan. Essa joia foi claramente inspirada no NES, que já tinha 9 anos na época. Ele até vinha com jogos piratas do Famicom na memória. Agora, o melhor de todos é o Somari, um jogo do Sonic, só que em vez de ter o Sonic, o personagem principal é um Mario giratório. Ah, sério, eu preciso jogar isso, independentemente da sua bizarrice, ou talvez por causa dela, o Dendy era amado em toda a Rússia. Por quase 30 anos, a série Harry Potter de J.K. Rowling tem hipnotizado crianças e adultos com histórias mágicas, personagens inesquecíveis e mundos intrincadamente detalhados, mesmo que a própria Rowling tenha se tornado uma pessoa meio... deixa pra lá. Na esperança de surfar nessa onda, outros escritores tentaram emular as obras dela. Em nenhum lugar isso foi mais verdadeiro do que na China dos anos 2000, onde, em 2001, estimava-se que 30 a 40% de todos os livros no mercado eram pirataria. Entre as falsificações mais memoráveis estava Harry Potter e a Armadura de Ouro, que, como você pode ver, parece bem mais legal do que a versão original. Então temos esse Harry Potter com um centauro e um dragão. Pera aí, esse dragão é aquele da Bela Adormecida? E o que o Harry Potter tá fazendo com o centauro? Enfim... eu tô sendo transportado mais uma vez. Pelo que eu descobri, a trama traz um Harry Potter que se transforma em um anão gordo e peludo. Depois disso, ele embarca em uma aventura com personagens conhecidos e novos, em uma trama que é uma releitura do Hobbit. Quer saber de uma coisa? Ainda me parece melhor do que qualquer um daqueles filmes dos Animais Fantásticos. Nos Estados Unidos, alguns produtos podem parecer imitações, mas se conseguirem comprovar que são paródias, geralmente eles são protegidos pela primeira emenda, o que contorna as leis de violação de marca registrada. É por isso que empresas como essa loja de roupas na internet, a Dolce Banana, conseguem vender essas camisetas. Tenho que admitir que foi bem espirituoso, e até onde eu sei, a Dolce Gabbana ainda não os processou. Falando nisso, as pessoas estão dispostas a gastar milhares em marcas de grife. Olha só essas bolsas da Louis Vuitton, elas podem custar mais de $1.800. Ainda bem que a gente tem empresas como a My Other Bag, que fabricam bolsas bem mais baratas com desenhos de bolsas icônicas. Só que a Louis Vuitton não achou isso nada engraçado. Em 2016, eles processaram a My Other Bag, alegando violação de marca registrada. O Tribunal Distrital discordou, decidindo que as bolsas eram claramente uma paródia, que provavelmente não ia confundir os clientes. Mas a Louis Vuitton não aceitou. Eles recorreram e então perderam de novo. O tribunal manteve a decisão, apontando novamente para o fato de que a bolsa era uma paródia. O tribunal também disse que a Louis Vuitton não tinha fornecido nenhuma evidência para provar que um cliente poderia confundir a bolsa deles com outra que só tem uma imagem de uma bolsa impressa nela. Pobre empresa multimilionária. Certamente agora a Louis Vuitton tá na sua casa crying like a little girl. Se você tem mãe, tio ou avó, sabe que o Facebook é extraordinário para compartilhar frases inspiradoras. Infelizmente, para a empresa, algumas pessoas acham o Facebook meio sem graça. Isso de acordo com o Lamebook, um site que compartilha prints de posts do Facebook. Indignados com a possibilidade de alguém estar fazendo graça deles, o Facebook enviou uma carta de cessação e desistência ao site do Lamebook em Austin, no Texas, em março de 2010. Além disso, em um verdadeiro piti, eles
Eles removeram todos os links pro Lamebook que estavam no Facebook e impediram os usuários de curtir a página da empresa. Mas o Lamebook voltou com tudo em novembro e entrou com um processo contra o Facebook. Vários processos se seguiram, com o argumento do Facebook de que o Lamebook infringiu e diluiu sua marca, enquanto os proprietários do Lamebook alegavam que o seu site era uma paródia. Finalmente, em agosto de 2011, ambas as partes finalmente chegaram a um acordo. O Lamebook ainda podia usar seu nome, mas devendo adicionar um aviso legal e não podendo buscar proteção de marca registrada. Parece que tudo acabou bem, mas uma empresa que se viu na pior foi a VIP Products. Em 2014, eles lançaram um brinquedo para cães que fazia barulho, parecido com uma garrafa de Jack Daniels, mas rebatizado de Bad Spaniels. Em vez dos 40% de álcool da garrafa original, essa aqui se declarava 43% cocô e 100% fedorenta. Embora possa parecer piada pra gente, isso só enfureceu a empresa de whisky, que levou a VIP ao tribunal. Em 2020, a decisão inicial foi favorável à VIP, com o tribunal concordando que se tratava de uma obra expressiva e uma clara paródia. Mas a Jack Daniels não se contentou. A marca de whisky levou o caso à Suprema Corte dos Estados Unidos, argumentando que o brinquedo manchava o nome Jack Daniels e associava o whisky a excremento. Por fim, em 2023, a Suprema Corte concordou com a Jack Daniels e anulou a decisão anterior. Sério, quem é que vai confundir um brinquedo de cachorro com uma garrafa de whisky? Parece que foi um dia de cão pra VIP. E sim, essa foi a minha cota de trocadilhos ruins com cachorros por hoje. Toda essa falação tá me dando fome. Eu preciso de alguns salgadinhos. Felizmente, nada faz o meu estômago ficar mais feliz do que um punhado enorme de... Pringles? Quem é esse porco impostor e o que ele fez com as minhas Pringles? Essas imitações apareceram pela primeira vez em novembro de 2017, com muitos clientes confusos com a cópia descarada, o sabor característico de sal e batata e isso aqui. That's right, H.O.G. share your Pringles with me. 'Cause everybody wanna chip and everybody beg for more. Everybody wanna chip and everybody beg for more. For only $2.99 you can buy them at the store. Getting tickled pink from the salt and potato. Cara, não tava esperando por essa música. Com um tema desses, não é surpresa que quando lançados, os Pringles tenham sido um sucesso e esgotado o site deles por $3 a lata. Mas as pessoas notaram que essas coisas estavam sendo vendidas na seção de cartas e jogos, e não na de salgadinhos. Bem, acontece que eles são feitos pela Cards Against Humanity, a empresa que faz o controverso jogo de cartas de mesmo nome, conhecido no Brasil como FDP. A empresa divulgou um comunicado oficial, dizendo o seguinte: aposentamos nosso famoso jogo de cartas de comédia para perseguir a nossa verdadeira paixão, dominar a indústria de salgadinhos. Ah, sério que eles pararam de fazer o jogo? Calma aí, não precisa se preocupar. Tudo isso é um grande golpe de marketing. Eles criaram intencionalmente uma cópia da Pringles, um mascote de desenho animado dos anos 90 e tudo. Se você acessar o site da Pringles, eles prometem lançar 2 novos sabores, Whole Fish e America. Parece bom. Agora, a Cards Against Humanity é conhecida pelas suas provocações públicas. Eles até marcaram a Black Friday de 2016 arrecadando $100 mil para cavar um buraco enorme e transmitir ao vivo no YouTube. E quanto a Pringles, não há registro de nenhuma resposta. Será que eles também querem experimentar os novos sabores? Às vezes, o que a gente acredita que é verdadeiro acaba sendo falso. Todo mundo conhece bem os M&M's, aquelas bolinhas de chocolate deliciosas cobertas com casquinhas coloridas. Mas do outro lado do oceano, os britânicos têm uma guloseima semelhante com um nome diferente, os Smarties. Os dois produtos são quase idênticos. Então, qual dos dois é a cópia? Bem, a empresa de doces Rowntrees lançou grãos de chocolate em 1882 e depois os reinventou como Smarties em 1937, superando o lançamento dos M&M's pela Mars em 1941. Parece que os M&M's é que são imitação. Então vem todo mundo comigo numa vaia. Tá, já chega. A história dos Smarties e M&M's, na verdade, é muito mais complexa que isso. Os dois foram, na verdade, antecedidos por pequenos doces de chocolate da Itália e da França do século XIX, revestidos com uma casca de açúcar chamada dragée, o que significava que as mulheres da classe alta podiam saborear chocolate sem manchar suas luvas. Então, em 1932, Forrest Mars Sr., filho de Frank Mars, o fundador da Mars, e George Harris da Rowntree, se encontraram na Espanha durante a Guerra Civil. Observando soldados, eles notaram como eles mastigavam pequenos chocolates cobertos de açúcar que não derretiam em seus bolsos. A história conta que Forrest e Harris fizeram um acordo na hora. Forrest venderia um produto similar nos Estados Unidos e Harris os venderia na Europa. Mas desde então, M&M's apareceram em lojas britânicas. Parece que a Mars não cumpriu com o acordo. Então vem comigo de novo numa vaia.
Mas também existem outras imitações de imitações. No Sudão, o blogueiro e fotógrafo Jim Rees encontrou esses SMs. Segundo Jim, é muito gostoso, tirando a ausência da cobertura de açúcar. Mas ainda não acabamos de falar sobre doces. Na Grã-Bretanha, um bolo é um item básico nas festas de aniversário infantis desde 1990. Colin a lagarta. A rede de supermercados M&S vende esse icônico bolo de chocolate, junto com a sua parceira feminina Connie, há décadas, vendendo impressionantes 5 milhões deles todos os anos. Mas a M&S tem um rival, a Aldi. Enquanto a M&S se inclina para o lado luxuoso das compras, a Aldi aposta em alternativas econômicas, e Colin não foi exceção. Em 2019, a Aldi revelou seu próprio bolo de lagarta, o Cuthbert. E ele tinha uma semelhança impressionante com Colin. Em abril de 2021, a M&S levou a Aldi ao tribunal, acusando-a de violação de direitos autorais. O caso tomou o país de assalto, com manchetes radiantes que diziam Colin versus Cuthbert. Em vez de conquistar a mente do tribunal, a Aldi decidiu conquistar o coração do público e lançou a hashtag Cuthbert Livre, uma campanha nas redes sociais para conseguir o apoio do público britânico. As pessoas até protestaram em frente às lojas da M&S. Depois de uma batalha acirrada, as empresas finalmente chegaram a um acordo secreto, com a M&S se dizendo satisfeita com o resultado. Mas o que isso significa? Logo depois, os fãs de Cuthbert comemoraram quando a lagarta cópia retornou às prateleiras da Aldi em junho de 2022, só que agora com uma cara um pouco diferente. Infelizmente, para a M&S, as imitações só se multiplicaram, com quase todas as grandes lojas britânicas vendendo a sua própria versão do bolo. Mas Colin não é a única réplica que a Aldi oferece, e eles não são a única loja no Reino Unido especializada em imitações baratas. Tanto a Aldi quanto a Lidl são conhecidas por criar marcas semelhantes. Tá a fim de comer tortilhas chips estilo Doritos? Por que não comprar esse produto simplesmente chamado de Tortilha Chips, que é um café da Nescafé? Experimente o café ao café. Deu vontade de comer aquele chocolate do pinguim? Não precisa, eles têm o chocolate da foca. Que galera criativa. I'll steal it! No one will ever know! Mas como é que a Aldi e a Lidl conseguem copiar outras marcas tão grandes assim na cara de pau? Bem, o Reino Unido tem leis de direitos autorais bem mais flexíveis em comparação com o resto da Europa, o que permite que os supermercados operem em um velho oeste em termos legais. O engraçado é que muitas marcas famosas e produtos de marca própria de supermercados são feitos pelas mesmas empresas nas mesmas fábricas. Em 2023, houve até um caso em que bambolês de marcas famosas apareceram em sacos de bambolês da Aldi devido a confusões da fábrica. Embora a receita possa variar um pouco, a única diferença real entre os produtos é os seus preços e a embalagem, como exemplo da Nutella, a famosa pasta de avelã com chocolate. Na Aldi, eles têm a sua própria versão bem engraçada, a Nutoca. Cara, sério, eu amo a Aldi, e as imitações de Nutella não param por aí. Da Turquia, temos a ousada Nutmaster. Parece que os caras realmente se consideram os verdadeiros mestres das avelãs. Depois tem o Sweet Nut, ou talvez você prefira um petisco da My Nuts. E claro, tem também a Mix Nut Lick, que se você fala inglês já percebeu que são nomes bem estranhos. E passando para o mundo da computação, todo mundo sabe que o melhor sistema operacional é o Microsoft Bimbles. Algo de errado não está certo. Essa placa circula pela internet desde 2007 e ninguém sabe quem tirou essa foto nem quando foi tirada. O que sabemos é que uma das primeiras fotos dessa loja apareceu em um site de blogs japoneses, o Wolf's Room, lá por 2001. Cara, 2001 na internet é tipo falar dos tempos de Cristo. Só que nesse caso, nosso Messias é uma placa imitação com um trocadilho. De acordo com as atualizações do blog, a loja fechou no final de 2002. Depois disso, em 2007, uma outra foto do meme que conhecemos hoje começou a circular na internet. Alguns internautas tentaram desvendar esse mistério. E tudo que eu posso dizer é, graças a Deus que existem youtubers. Em 2021, Nick Robinson, no seu vídeo O Mistério da Microsoft Bimbles, embarcou em uma jornada para descobrir a localização da loja. O vídeo é surpreendentemente bonito e existencial. Definitivamente vale a pena ver. Usando o Google Earth VR e imagens de referência dos blogs de Yoshinori, Robinson descobriu a localização exata: 5541 Koyadimachi, Maebashi, Gunma, Japão. Imitação misteriosa, resolvido.
Fast food pode ser considerado porcaria, mas é uma porcaria deliciosa. Uma das maiores franquias é a KFC, fundada em 1952 pelo agora icônico Coronel Sanders. Mas por que se contentar com um símbolo americano, quando você pode ter... eu não tava esperando por essa. Essa imitação da KFC de Pequim é o Obama Fried Chicken, que usa o rosto do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, para vender o seu frango frito. Um dos donos, Zhu Baolai, até incluiu seu próprio slogan: "Somos muito legais, não somos?" Cativante. Mas Baolai se meteu numa encrenca quando o ativista Al Sharpton os criticou por se basear em estereótipos raciais sobre afro-americanos. E em 2011, o receio de que alguém pudesse entrar com uma ação judicial o forçou a mudar o nome. No final, a loja de frango virou UFO. Será que mudaram o logotipo para uma nave espacial com o slogan "Estamos fora desse mundo"? Não, Baolai manteve o logotipo do Obama, mas a loja ainda se chama UFO e ninguém sabe ao certo por que ele escolheu esse nome. E agora vamos para a Rússia. Em 2022, muitas marcas americanas saíram do país por motivos que você já sabe. E uma rede de fast food que não tá gostando muito é o McDonald's, que fechou 850 restaurantes no país, levando empresas nacionais a preencher o vazio dos hambúrgueres. Eles começaram a praticar a ocupação de marcas registradas, quando as empresas registram marcas que imitam as já estabelecidas, na esperança de lucrar com a sua reputação. Um exemplo, o empresário russo Alexander Govor comprou as operações russas do McDonald's e rebatizou os restaurantes com o nome de Tasty and That's It. O cardápio permanece praticamente o mesmo do McDonald's, e a maioria dos clientes diz que a comida continua tão boa quanto. Um exemplo ainda mais engraçado desse tipo de ocupação vem de março daquele ano, quando o Uncle Vanias foi registrado. É só dar uma olhada no logotipo deles. Sim, são simplesmente os arcos dourados do McDonald's girados 90 graus para a direita. Essa mudança transforma o M de McDonald's em um B do alfabeto cirílico, que representa o V de Vânia. A Rússia não é o único país que aprecia um pouco de falsificação quando o assunto é fast food. Os donos de restaurantes iranianos também têm se ocupado com a pirataria. Desde a Revolução Iraniana, no final dos anos 70, nenhuma rede de restaurantes dos Estados Unidos tem filiais no país. Mas apesar dos sentimentos anti-americanos do governo, a população desenvolveu um gosto por comida gordurosa e com muito queijo. Na década de 1990, os empreendedores se tornaram mais ousados e começaram a criar imitações de redes de fast food como substitutos para os produtos originais. Deu vontade de comer alguma coisa italiana? É só experimentar o Pizza Hut. E tem o meu favorito, o McDonald's na cidade de Teherã. O proprietário Hassan Padiav admitiu que originalmente queria chamar o seu restaurante de McDonald's, mas temeu a represália da linha dura iraniana. Então ele decidiu por McDonald's. Hassan abriu 2 hamburguerias em Mashhad e outras cidades, servindo não só hambúrgueres, mas também sanduíches de falafel, e eles parecem muito bons. Agora, bora dar um passeio em Dubai, onde Adnan Youssef estava sentado em um Starbucks com alguns amigos, quando eles notaram algo estranho. A escrita árabe usada para escrever Starbucks quase soletra Satar Buksh em urdu. Como uma brincadeira, Youssef criou uma página no Facebook para uma cafeteria fictícia chamada Satar Buksh em julho de 2012, e em uma semana ela já tinha acumulado mais de 1000 seguidores. Essa brincadeira fez Youssef e seus amigos pensarem: e se a gente abrisse o café Satar Buksh de verdade? Então em 2013 eles fizeram isso, abrindo o café em Karachi, no Paquistão, e eles optaram por esse logotipo de um cara com bigode. Alguém mais vê a semelhança? Pois é, o Starbucks certamente viu, e poucas semanas após a inauguração enviou ao café uma notificação legal. O Starbucks se opôs a 2 coisas: o nome Satar Buksh e o logotipo, mas o café se recusou a desistir. Eles argumentaram que o nome Satar Buksh já existia há mais de 500 anos, enquanto o Starbucks só surgiu em 1971, adotando o próprio nome de um personagem de Moby Dick. E aí, quem é o copião agora? Quanto ao logotipo excessivamente reconhecível, os proprietários não tinham muita base e prontamente o mudaram para esse aqui. Então o Satar Buksh teve o seu final feliz? Mais ou menos. Bem, as avaliações não foram gentis. Na sua filial de Islamabad, agora fechada, os clientes reclamavam da comida, das bebidas, do serviço e do ambiente. Tirando isso, tava ótimo. E em 2008, a filial de Karachi anunciou no Insta que faria uma pequena pausa para reformas. No momento em que esse vídeo foi gravado, essa pequena pausa ainda tá em andamento, sem nenhum sinal de reabertura. Parece que essa imitação foi cancelada.
E por hoje chega de imitações. Qual foi a que você mais gostou? Teve alguma que você preferiu a original? Eu fiquei muito curioso para ler aquele Harry Potter com Centauro e o Dragão. Obrigado por assistir e até a próxima!